E aí galerinha, meu nome é Lucas Divino E o meu é Rodrigo. e nós estamos lançando o nosso mais novo canal para vocês, TV Malassombro. E eu vou pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal aqui embaixo. Clicou, se inscreveu e é nóis. Toda semana nós vamos trazer uma história, terror, uma lenda ou algo bem atrativo, mas que seja voltado para o lado, obscuro para vocês. E a gente espera que vocês gostem muito do nosso canal, que a gente vai estar sempre atualizando ele com histórias daqui do nosso Nordeste, que é uma parte do Brasil que é muito esquecida nesses sentidos, e é da cultura do nordestino, o terror, as histórias de Trancoso, e para isso toda semana nós vamos estar trazendo uma história, principalmente daqui da nossa região. Mas vamos ter também histórias de todo o Brasil para vocês. E a gente espera que vocês gostem muito do canal. E hoje nós vamos falar sobre a lenda da Antes Falada. E como foi que tudo isso começou? Isso começou há muito tempo atrás, quando a nossa cidade se chamava Untigal. Era um povoado de boiadeiros que as pessoas passavam da Paraíba para o nosso Rio Grande do Norte. Aqui na nossa cidade tem um rio chamado Rio Curimataú, onde as pessoas paravam para abastecer seus gados e prosseguirem viagem. E tudo isso começou nessa época. A gente vai ler aqui umas pesquisas que a gente está fazendo pela cidade e a gente pesquisa também na internet. Isso. E agora a gente achou alguns registros de algumas coisas na internet e também em alguns locais aqui da cidade, como na Casa da Cultura, que provam que nada disso é mentira, que não foi inventado e que a gente conseguiu mesmo os registros dessa história. Aqui diz: logo depois seu nome foi mudado para Antes Falada, em virtude de alguns fatos ocorridos na localidade, contados pelo historiador Manuel Dantas, que diz: existia no território uma anta com espírito maligno. Em determinado dia, um astuto caçador conseguiu prender um animal numa armadilha, na ânsia de tirar o feitiço da anta. O caçador partiu para esfolar o animal vivo, mas logo no primeiro talho da anta, ela conseguiu escapar, deixando para trás a sua pele penetrando mata adentro. Então, o que é que ele quer dizer isso aí? Ele quer dizer que naquela época existia muitas antas aqui na região. Era um animal que ele era abundante aqui nessa nossa localidade. Existia muito esse animal aqui. Hoje em dia ele não existe mais devido ao desmatamento e, enfim, não tem mais. Mas na época existia esse animal aqui e esse caçador, ele matou o animal e aí ele trouxe para cá, certamente para alimentar algumas pessoas que já existiam aqui na localidade, quando a cidade ainda se chamava Urtigal. E na hora que ele estava tirando o talho, que no caso é a pele da anta, ela ressuscitou. Uma coisa assim impressionante, ela ressuscitou e fugiu sem o couro. Ele já tinha tirado o couro dela e ela fugiu sem o couro. Então isso aí, na época ele falou, muita gente não acreditou que ali existia uma anta demoníaca, que na cidade existia uma anta demoníaca. Depois eles começaram a ver que isso realmente procedia, por causa que muitos acontecimentos estranhos passaram a acontecer na cidade, como a água do rio que abastecia essas pessoas ficou com gosto ruim. Ficou com gosto de podre e essas pessoas começaram a assimilar isso a uma maldição, que a cidade estava amaldiçoada por essa anta. E com o decorrer do tempo, o pessoal começou a ver. Essa notícia começou a circular por toda a região, as pessoas de outras... Essa muriçoca na frente, menino. Que Satanás. Matei não. E o pessoal de outras cidades, de outras regiões, começaram a ter conhecimento desse assunto, do que estava acontecendo, e começaram a chamar a nossa cidade de Anta Esfolada. Era a cidade da Anta Esfolada, a cidade onde os acontecimentos estranhos e diabólicos estavam acontecendo, o aparecimento da anta. A anta aparecia sempre, assombrando as pessoas. E essa história ficou tão famosa que chegou numa cidade chamada Santa Cruz do Trairi, que é uma cidade que fica na parte do Trairi aqui do estado. E lá tinha um padre, que ele se chamava Serafim de Caetano. Será que eu tô ficando demoniado também? Que mexida na água. Não tem água no copo, não. Passou. E aí o que aconteceu? Essa história ela acabou chegando lá em Santa Cruz do Trairi. E o Frei Serafim de Catânia ficou sabendo disso e veio aqui na cidade, veio registrar, veio ver de perto essa história. E ele viu que realmente isso procedia. Que isso aconteceu, que isso estava acontecendo. E estava assombrando toda a cidade, toda a população e até pessoas de outras regiões que não queriam mais passar na cidade da Anta Esfolada. Assim que ele soube da notícia, ele pegou um jumento e veio para Nova Cruz com seu auxiliar. Então ele chegou aqui na cidade, viu que a população estava amedrontada, estava todo mundo com medo desses acontecimentos. E aí ele decidiu fazer uma oração, fazer uma missa com todos os presentes, com todas as pessoas
daqui da localidade. Ele viu que a anta existia, que ela estava assombrando realmente, é tanto que está nos registros dele. Ele já faleceu, mas está no registro dele. E aí eles foram para o ponto mais alto da cidade, que é um local conhecido como Marco Zero, e fizeram uma grande missa lá. E a gente vai para lá agora, para esse local, mostrar para vocês de perto o Marco Zero. O local onde aconteceu tudo, onde foi o cenário de tudo, que aconteceu tudo do que tinha acontecido. Isso, o fim da história. Fim da história. E como tudo acabou. A gente vai para lá pro local agora, a gente convida vocês para ir com a gente vai vestir outra roupa porque tá bem frio lá fora. E é isso aí, vamos lá. Então, pessoal, para finalizar o nosso vídeo, a gente está aqui no Marco Zero, onde aconteceu tudo antes de passar por essa incrível reforma. O Frei Serafim de Catânia tinha trazido de Santa Cruz os galhos de uma árvore chamada Inharé, que ele fez a cruz, fincou E fez uma grande missa, né, com a população da cidade que até então se chamava Untigal e passou a ser chamada de Antes Folada devido aos acontecimentos. E ele fez essa missa para acabar de uma vez por todas com o aparecimento do espírito da anta ou a anta mesmo demoníaca que assolava e assustava a cidade de Nova Cruz. E após essa missa, denominaram que o nome da cidade se chamaria, a partir daquele momento, Nova Cruz. Ali na frente nós temos o memorial dessa praça aqui, que é o Marco Zero, que conta a história. A gente vai para lá agora gravar para vocês verem a história de perto. Não ficou legal, não. Como vocês podem ver, é a pedra, no caso o memorial da cidade, que está aqui um pouco atrás da cruz, né? E mostra como era aqui antes, né? Que tinha um silo, conhecido como silo, e tinha a cruz feita com galhos de inharé, que depois foi feita uma reforma aqui na praça e está como vocês podem ver hoje. E aqui conta toda a história da cidade de Nova Cruz, que até então se chamava Untigal, depois passou a ser chamada de Antes Folada devido aos fatos que vinham acontecendo, e por último passou a ser chamada de Nova Cruz. E é isso aí, pessoal. Como vocês viram, para finalizar a história agora, a gente vai lembrar que o Frei Serafim de Catânia veio lá de Santa Cruz para cá e ele trouxe os galhos de uma árvore chamada Inharé. E a gente vai estar colocando umas imagens aí, como vocês podem ver, que naquele tempo tinha o silo e tinha a cruz. Essas imagens são verdadeiras, né, que tirou do site e são daquela época. E para finalizar, fez uma missa campal com todos os moradores da cidade. E depois que ele fez essa missa, que ele fez isso tudo, ninguém mais soube de relatos, de aparições dessa espírito dessa anta, que ali amedrontavam essas pessoas. E denominou que a partir daquele momento a cidade passaria a ser chamada de Nova Cruz. E até hoje todos os moradores sabem dessa história e vai passando de geração em geração, e cada dia que passa a gente vai recebendo mais imagens e muita coisa mesmo relacionada ao que aconteceu na época. Isso. E é isso aí, pessoal, a gente espera de coração que vocês tenham gostado do nosso vídeo E dê um like, né, porque ajuda a gente muito. se inscrevam no canal, Isso. aqui embaixo, E toda semana a gente vai ter vídeos novos pra vocês, sinistros e contando histórias. E outra coisa, rapidinho, né? Se vocês têm algum relato, se vocês têm alguma história, alguma lenda, alguma coisa, vocês mandem pra gente no e-mail que vai estar aqui embaixo também, que a gente vai gravar sobre isso. A gente vai marcar você, vai falar sobre você e vamos mostrar sua história pro Brasil inteiro. E é isso aí, valeu e